Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve, irmão, na paz do Senhor. Amém. Confesso que eu estou muito nervosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu voltei aonde eu nasci, né? Aleluia, Jesus. Da onde eu saí, da onde eu fui batizada, da onde o meu casamento saiu, da onde meus filhos, dois deles foi... Não, um deles, no caso a Gabriela, foi batizada, foi da onde eu comecei a engatear. Então eu confesso a vocês que eu estou nervosa. Voltar nessa casa é sempre um privilégio. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor ele me chamou, eu estava descendo um monte. E eu demorei até um pouco a responder ele. Porque a gente está no propósito, irmão, de subir 7 semanas no topo do Cardoso Fonte. Então a gente está indo toda semana. E quando o pastor ele começou a falar que tem situações que exigem sacrifício maiores para a nossa vida, isso é real, igreja. Porque muitas das vezes a pessoa natural vai olhar assim e vai falar assim, mas vocês são malucos, né? O que essas mulheres estão fazendo no topo do Cardoso Fonte? O que elas estão fazendo lá? Porque nós estamos buscando um milagre maior sobre a nossa vida. Porque há sacrifício, há coisas que na nossa vida que tem que ser destravado, mas mediante ao nosso sacrifício, mediante ao nosso esforço. Porque Deus ele olha e fala, minha filha está se esforçando, o meu filho está se esforçando, eu vou liberar a bênção sobre a vida dele. É sobre isso, igreja. É sobre coisas naturais. Para muitos parece não naturais, para nós é coisas espirituais, é coisa além. Sabe, eu estava cansada, com as pernas tremendo, igual boneca de pano, mas eu tô indo, irmão. Tô indo. A minha força não vem de mim, a minha força vem do Senhor. E tô nessa força aí. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio dessa campanha. Ele já está fazendo, em nome de Jesus. E essa campanha também é muita responsabilidade, irmão. E abrir uma campanha, eu falei, Senhor, mas eis-me aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, irmão, eu vou falar algo da parte do Senhor que o Senhor colocou dentro de mim, que fica lá em 1 Samuel. 1 Samuel 1, versículo 27 e 28. Aleluia, glória. 1 Samuel 1, versículo 27 e 28. E diz assim a palavra do Senhor: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos falando de Ana. Aqui é Ana falando, se expressando daquilo que ela tinha prometido ao Senhor. Aquilo que ela pediu antes mesmo de ser formado no ventre dela, ela pediu em oração. E você desfolhando, lendo a palavra do Senhor, lendo a história de Ana, todos nós sabemos que ela tinha um marido, e o marido dela sacrificava, não somente por ela, mas para outra também, e por ela sacrificava até 2 vezes mais, porque ele amava a Ana. E o mais interessante, a gente lendo lá no capítulo 1, do número 1 para cá, Deus ele vai falando, vai narrando, a palavra vai narrando, que porém ele dava parte excelente, porque amava ela, embora o Senhor tornara ela estéril. Deus. Isso me chamou muito minha atenção, porque não foi o homem que tornou ela estéril, foi o Senhor que tornou ela estéril. Não foi o homem, não foi ninguém, foi o Senhor que tornara ela estéril. Eu abro logo um parênteses para mim e para você. Vai ter situações que Deus ele vai ser
porque eu tenho algo sobre você. Eu tenho algo para gerar para você. Eu tenho um milagre para te dar. Eu tenho algo para fazer para você na tua vida. Porque Deus, Ele vai deixando acontecer. Mas tem momento que Ele cessa na nossa vida. A misericórdia do Senhor é grande, o amor dele é grande. Mas tem momento, irmão, vou repetir isso daqui, porque Deus, Ele está me impulsionando a falar. Tem momentos na nossa vida que Deus, Ele cessa. Ele torna estéril aquilo que está na nossa vida. E isso chamou muita atenção, porque essa palavra ecoou na minha mente desde o momento que o pastor falou comigo. Porque eu falei assim, pastor, qual o tema? Ele falou para mim, eu falei, Senhor, o que eu vou trazer? Porque, irmão, de mim mesmo, de nós mesmos, não saímos nada. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nada sai de nós, nada sai de mim, nada sai de ti. E eu pedi direção a Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? Porque a palavra fala comigo primeiro. Eu falei, Senhor, mas isso é interessante, irmão. Porque Deus, Ele fala. E no capítulo 5, ele fala isso. E no capítulo 6, fala assim: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha tornado-a estéril. Olha só. Tem situações, irmão, que não vai ser o vizinho, não vai ser o coleguinha do lado, vai ser dentro da nossa casa. Porque aqui Penina tinha um relacionamento com ela, com Ana. Ele morava junto com ela, eles moravam na mesma casa, tinha um convívio entre os dois, ela e a outra, a Penina. Então vai ter momentos que vai ser dentro da nossa casa, irmão. É no meio dos nossos mesmo que vai acontecer o mistério. Não vai ser o vizinho, vai ser dentro da nossa casa. Mas por que, missionário, isso acontece? Para tu tomar posição, para tu entender os mistérios do Senhor. Pastor que estava falando, eu falei, Senhor, ele vai comer meu rolo todinho, Senhor. Eu falei, Senhor, ele vai comer meu rolo. Mas foi bênção. Porque vai ter momentos que nós temos que despertar, acordar para a vida, acordar e entender aquilo que o Senhor tem comigo e contigo. A Penina excessivamente irritava ela, falava com ela. Imagina você, a outra lá dando frutos, dando filho, e você da sequidão. Porque naquela época ter filho era honra, era algo excelente. E ela não tinha nada, ela não tinha um filho, porque Deus ia tornar estéril. Imagina a Penina falando: ó, eu tenho, tu não tem, ó, eu tenho, aqui é bonitinho. Imagina ela passando por isso dentro da casa dela, num lugar de conforto, um lugar de aconchego. Ela vivia excessivamente falando para ela: eu tenho, tu não tem, eu sou, você não sou, e não é. Olha aí, olha que eu tenho, olha como é que é bonitinho. Tu imagina dormir com um barulho desse, irmão? Imagina! Mas Deus é maravilhoso. Deus, Ele tem um propósito comigo e contigo. Com Deus não tem acaso, coincidência, não. Tudo que Deus, Ele faz, Ele tem um propósito. Ele tinha um propósito na vida de Ana. Ele tinha algo para liberar na vida de Ana. Mas o mais interessante, quando a Ana entendeu, ela vivia nos campos chorando, não comia, não bebia, chorava por os cantos. Mas quando ela entendeu, quando ela levantou, quando ela foi para o templo do Senhor, e ela entendeu que o mistério não era com o marido, o mistério não era com a Penina, o mistério não era a situação que ela estava vivendo, o mistério era ela
queremos algo da parte do Senhor e queremos que o terreno acontece primeiro. Não. Primeiro é no espiritual para depois no terreno. É no espiritual. E Ana entendeu isso. Quando ela foi para o templo do Senhor, ela chorou, ela estava amargurada de alma, e ela fez um voto com o Senhor. Ela falou para o Senhor assim, no versículo 11, e fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se me benignamente atenderes para a aflição da tua serva. Olha como é que ela foi. Ela não foi a sua filha, ela falou a tua serva. Ela se colocou na posição de serva do Senhor. E muitas das vezes, irmão, nós queremos colocar de toda disposição, mas não queremos se dobrar e falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui a tua serva. Ela se inclinou, ela se humilhou na presença do Senhor. Ela falou: Senhor, se tu atender o meu pedido, se tu atender aquilo que eu estou, Senhor da glória, te pedindo, se tu lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva terás um filho homem. E foi uma oração, irmão, específica. Uma oração com direção. Muitas das vezes oramos sem direção, simplesmente dobramos os joelhos e oramos. Não, tem oração que tem que ser oração específica. Aqui ela falou: eu quero um filho, mas eu quero um filho homem, um varão. Ela direcionou. Ela falou: Senhor, eu não quero uma mulher, eu quero um homem, eu quero um varão. Aleluia. Ela é uma oração específica. E muitas das vezes nós oramos especificamente na situação que nós nos encontramos. E se encontramos de necessitados de algo e falamos: Senhor, o Senhor abre uma porta, mas o Senhor vai abrir, mas o que você necessita? Tu falou para ele? Tu falou para ele? Ele até sabe, mas ele quer ouvir da tua boca. Porque ela aqui, ela teve oração específica, ela se humilhou, ela se apresentou como serva. E quantos de nós não queremos se humilhar na presença do Senhor? Não queremos se humilhar na presença dele. Ela se colocou como serva, falou: é aqui tua serva, e se direcionou o que ela queria. E o Senhor atendeu ela? Atendeu. Aleluia, Jesus. Atendeu, irmão. Atendeu ela. Mas uma coisa também, igreja, eu abro um parente aqui. Vai fazer o voto com o Senhor, mas cumpre, tá? Aleluia. Cumpre aquilo que você apresenta para o Senhor. Porque tem muitos que fazem voto com o Senhor e não cumprem. E pensa que Deus é sei lá o quê. Eu não tenho nem palavra para dizer o que esse povo pensa que é. Irmão, é muito sério fazer um voto com o Senhor e não cumprir o voto com o Senhor. Tu fez um voto com Ele, cumpra, em nome de Jesus. Tu quer que a tua bênção vira maldição? Mas irmão, vira. Cumpra o voto do Senhor. Sabe? Deus, ele é perfeito, ele é lindo, maravilhoso. Essa palavra, quando veio ao meu encontro, a palavra entregar, irmão, significa botar à disposição de Deus, sabe? Deixar na disposição do Senhor. Ana entendeu um princípio importante, irmão. Aquilo que Deus nos dá deve continuar pertencendo a Ele. Porque quando eu falei naquela palavra, lá no 25 e 26, 27, ela estava entregando o filho que ela prometeu ao Senhor. Ela devolveu ao Senhor. Ela não ficou para ela. Ela pegou para ela gerou. Quando criou um certo tempo, ela devolveu ao Senhor. Ela não ficou para ela. Por isso que eu falo que é muito importante você fazer o voto com o Senhor, mas cumprir. Porque se você puxar a memória, a Ana teve mais filhos, ela foi abençoada. Ela não ficou presa naquilo que Deus ele tinha feito. Ela entregou para o Senhor porque ela
É um lugar, na Bíblia o altar é um lugar de entrega, onde é colocado diante de Deus. Aqui foi falado de altar, o pastor falou. Altar, sacrifício. E aqui a Ana, ela dispôs o filho dela a entregar a sacrifício. Mas como assim, irmã? Ele ia para a casa do Senhor para se preparar para ser o grande Samuel que ele foi, porque tinha um propósito na vida de Samuel, porque Ana gerou um grande juiz, um grande sacerdote, um que ungiu a rei, foi um grande. Então nós também estamos gerando um grande propósito. Como foi falado aqui, tem coisas que são tão grandes sobre a nossa vida que exige sacrifício maior. E Ana entendeu esse mistério. Ela falou: ó, para mim ter um filho, eu tenho que fazer um sacrifício maior. Para Deus ele abrir a minha madre, eu tenho que fazer um sacrifício maior. O que eu vou fazer? Ele vai me dar, porque é dele mesmo. Eu vou fazer o que? Eu vou sentir gerar, eu vou sentir todos os 9 meses que nós sabemos, tudo que uma mulher grávida tem, e vou devolver a ele, porque é dele, tudo é para ele. Ela devolveu, porque ela entendeu que não era dela, era dele, e ela tinha que devolver. E ele foi o quê? O grande Samuel. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo Espírito de Deus. Deus amado. Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque no Antigo Testamento, irmãos, colocavam animais em sacrifício, mas Ana colocou o filho dela. Ela devolveu o filho dela, ela colocou ele como sacrifício. Mas o sacrifício, como assim, irmão? O sacrifício, ela apresentou para ele, falou: Senhor, se tu me deres, eu te devolvo. Ela entendeu o mistério, irmão. Ela apresentou, lá em Romanos 12:1 diz assim: apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo. É só uma parte, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo. É isso que nós temos que fazer: entregar os nossos corpos como sacrifício vivo para o Senhor. E Ana entendeu esse mistério e ela fez. Ana entregou a Samuel por um período, foi para uma entrega definitiva. Ela não entregou, não, olha só, é como nós fazemos mistério. Muitas das vezes entregamos e tiramos, entregamos e tiramos, entregamos e tiramos, entregamos, falando: Senhor, está nas suas mãos. Aí quando Deus começa a apertar, Deus vai lá e tira. Aí falamos: Senhor, está nas tuas mãos. Aí Deus vai lá começar a sacudir para botar tudo no lugar, mas vai lá e tira. Não é assim, irmão. É entregar e confiar que nossos filhos vão estar no altar. Se eu entrego, eu tenho que confiar, porque senão é sacrifício de tolo. Eu entrego e tiro, como é que fica o mistério? Como é que fica o negócio? Deus não age dessa maneira. É entregar e deixar no altar, porque quando nós entregamos, nós estamos falando para Ele que nós confiamos naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele tem na vida dos nossos filhos, na nossa vida. Que quando nós entregamos para o Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu creio que o Senhor tem o melhor para o meu filho, tem o melhor para os nossos filhos. Quando nós entregamos no altar e deixamos na mão do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, é o Senhor que cuida, e pior que é Ele que cuida. Nós temos uma leve impressão que nós cuidamos. Nós até cuidamos, mas o cuidado maior vem da parte do Senhor, porque é Ele que cuida, é Ele que dá livramento, é Ele que fecha a sepultura, é Ele que guarda no momento que nós não vemos, é Ele que vai lá, muitas das vezes vai ser atropelado, Deus vai tirar. É situações que Deus vai tirando, livrando nossos filhos que nós não vemos. Então, na verdade, quem cuida é o Senhor. E para nós entendermos isso é muito difícil, porque nós, seres humanos,
Eu acho que Deus não fala só comigo, fala com a igreja também. Aleluia. É difícil, irmão, a gente compreender os propósitos do Senhor sobre a nossa vida. É difícil nós entendermos aquilo que o Senhor quer. Mas é mais importante de tudo, não é só entender, é obedecer. É obedecer aquilo que o Senhor tem comigo e contigo. E Ana, ela teve uma clareza muito grande quando ela entendeu isso. Ela entendeu de uma forma que ela entregou ele não somente pela metade, mas entregou ele para ficar todos os dias na presença do Senhor. E o mais interessante é que ela ia lá e ela levava túnica para ele, ano e ano. E ela viu o crescimento dele. Ela foi vendo o crescimento dele. Ela pôde acompanhar o crescimento dele. Ela ia lá e levava, e cada vez ela via o crescimento dele. E assim vai ser na minha vida e na tua vida, irmão. Na vida dos nossos filhos, nós vamos ver o crescimento na presença do Senhor. Possa ser que está tudo ao contrário. Possa ser que tu está falando assim, mas como vai será? Deus, ele age ao contrário daquilo que eu e você pensamos. É ao contrário, mas como assim? O vento está ao contrário, mas Deus, ele está no barco. Jesus está no barco. É no vento, é no contrário, é na situação ao contrário. De repente tu está falando assim, mas meu filho está nas drogas, está na prostituição, mas Deus, ele vai lá e vai buscar, irmão. É assim que Deus, ele faz. É quando nós achamos que Deus, ele não vai fazer, ele age com o impossível. É quando nós perdemos a esperança, Deus vem com a esperança dele e fala, eu vou resgatar, eu vou tirar, eu vou trazer. É assim que Deus faz. Verdade. É desse jeito que Deus faz. Sabe? Quem diria que eu estaria na presença do Senhor? Para muitos já era para estar morta. Mas como é Deus a me lavar, remir e dar um novo cântico, me dar uma veste nova para estar na presença do Senhor e estar louvando Ele, independente da minha situação. Porque se nós olharmos para a nossa situação, irmão, nós paramos. Se nós olharmos para dentro da nossa casa, o cenário que está atual, nós saímos correndo, irmão. Verdade. Porque nós queremos a nossa família toda sentada aqui, mas o cenário é ao contrário. Aí você vai desistir, tu vai parar por causa disso? Não, isso tem que ser combustível para você buscar mais, fazer mais na presença do Senhor, cada dia mais fazer na presença do Senhor, porque é mediante a tua obediência que Deus, ele vai agir ao nosso favor. É mediante a nossa obediência que Deus faz. Aleluia. Porque muitas das vezes queremos as bênçãos primeiro e depois obedecer. E com Deus não é assim. A Ana entendeu que ela tinha que ter um tete a tete com Deus. Ela tinha que se lançar aos pés do Senhor, ter um íntimo com Ele, um particular com Ele, para que Samuel fosse gerado no espiritual e logo assim no terreno. Gerar dentro dela. E gerar um filho, irmão, é muito lindo e muito maravilhoso. E ela teve esse prazer de gerar Samuel. Nós estamos gerando o nosso Samuel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos gerando o nosso Samuel. Oh, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus está me funcionando falar. Nós estamos gerando o nosso Samuel. Oh, aleluia. Mas como assim, irmã? Está tudo ao contrário. Confia no Senhor. Foi falado aqui. Confia no Senhor. Espera nele. E Ele vai fazer com certeza. É confiar no Senhor. É nossa confiança
porque o tempo está findando e o amor de muitos estão se esfriando. Eu pergunto à igreja: você hoje orou por alguém que não seja da tua parentela? Você orou para o vizinho? Tu orou para a menina que está te perseguindo? Tu orou para aquele que te caloria? Tu orou para aquele que te persegue de um ponto que você tem vontade até mesmo de agarrar o pescoço? Tu orou hoje? Porque muitas das vezes queremos olhar para o nosso umbigo, queremos só as bênçãos para nós e para o nosso colega do lado, e para aqueles que nos perseguem, e aqueles que fazem coisa ruim com a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que eu quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo. É assim que Jesus está falando. Esquecemos, irmão, de orar. Eu não sei porque Deus está falando isso para mim, funcionando. Mas nós temos que lembrar que nós somos um corpo da igreja do Senhor. E tem muitas pessoas aí fora necessitando de uma palavra, precisando de ouvir algo da parte do Senhor. Sabe, irmãos, tu olha na rua, pessoas dormindo no papelão. Eu sei que não tem nada a ver da palavra, mas Deus está me funcionando a falar, eu vou falar. Pessoas dormindo no papelão, pessoas totalmente desprovidas da situação que a gente tem, porque a gente tem uma casa, tem um colchão, tem um cobertor. O que não tem feito para a obra do Senhor? Porque a obra do Senhor é muito além dessas paredes. A obra do Senhor é ir de pregar o Evangelho. Jesus, quando ele já tinha ido para a glória, ele desceu, ele veio glorificado. Ele falou para os discípulos estavam com medo, todo mundo amedrontado, mas ele falou para o discípulo: vai lá e faz outros discípulos. Tu tem feito discípulo, irmão? Tu tem discipulado alguém? Tu tem discipulado dentro da tua casa? Tu tem discipulado teus filhos? Tu tem discipulado teus vizinhos? Tu tem discipulado alguém do teu trabalho? Tu tem feito isso, igreja? Oh, aleluia. Porque o Evangelho, irmão, é muito além de um microfone na minha mão. Ele rompe todas as barreiras. E eu louvo a Deus por hoje eu ter esse entendimento. Que não é só um microfone na mão, um cargo de missionária que vai me levar para o alto trono. Vai ser as minhas obras, a minha obediência, a minha comunhão com Deus. Oh, aleluia. Porque isso tudo vai ficar. Mas é aquilo que você tem feito na presença do Senhor. As suas obras, cadê as suas obras? Cadê as suas obras? Cadê? Oh, aleluia. Irmãos, já estou caminhando para o fim. Samuel tornou-se aquilo que Ana colocou no altar. Depois dessa entrega, Samuel foi o profeta, juiz, sacerdote, um homem íntegro, um instrumento para ungir muitos. Ele ungiu reis. A oração de Ana alcançou toda a nação de Israel. Ana nos ensina que a verdadeira maternidade espiritual não termina quando o filho nasce. Ela continua quando os pais reconhecem que os filhos pertencem ao Senhor. Colocar os filhos no altar e confiar que Deus o conduzirá melhor que nós mesmos podemos conduzi-los. Quando nós entendemos que nós não fazemos nada, quando nós entendemos que nós não somos nada, quando nós entendemos que somos peregrinos nessa terra, quando nós entendemos que nós somos servos do Senhor, quando nós entendemos que se humilhando na presença do Senhor e dando Ele direcionamento na oração,
gerar o nosso Samuel. Porque Ana, ela fez isso. Ela não olhou, por um tempo ela olhou, aqui na Bíblia não diz o tempo, mas por um tempo ela olhou para a Penina, ela chorou, o marido dela fazia o holocausto para ela, até perguntou: ó mulher, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Mas ela queria gerar. Mas quando ela levantou e foi para o templo e se entregou ao Senhor, fez a oração, Deus, ele atendeu a oração de Ana e deu Samuel. Que nós viemos, igreja, se humilhar na presença do Senhor e com o coração quebrantado mediante a Ele, com o coração contrito mediante a Ele, não com altiveiro de espírito, não, quebranta teu coração, se entrega, lança teu coração e fala: Senhor, eu sou tua serva, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu somente quero isso, isso, isso. Se o Senhor puder atender a tua serva, se o Senhor puder atender, olhar para mim e dizer: Senhor, pode fazer para mim? E se tiver no plano dele, ele vai fazer. Porque se você for ler, Samuel foi um grande homem de Deus. Então Deus, ele tinha um propósito na gravidez de Ana. Ela tinha um propósito. Foi levantado um grande sacerdote, um grande homem de Deus na presença do Senhor. E quantos de nós, dentro da nossa casa, são missionários, são diaconisas, são obreiros, são pastores, são líderes? Quantos dentro da nossa casa é? E eu torno a dizer, nós estamos gerando o nosso Samuel. Possa ser que esses bancos estejam vazios, mas Jesus está na casa, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus está na casa. Não é quem fala, mas sim a palavra em si se fala. Não é através de mim, não é através do pastor, é através da campanha, é através da palavra e daquilo que você tem com ele. Qual é a tua convicção? Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Para muitos parece até loucura. Os outros falam assim para mim: agora você só vive no monte, agora você só vive fazendo isso, não para nem em casa. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou, porque eu sei que o altar não me deve nada. Eu só estou devolvendo aquilo que Ele já me deu. É as obras, eu estou devolvendo a Ele aquilo que Ele já me deu. Eu vivo sim no monte, eu vivo sim trabalhando com o Senhor, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me alimenta. O que seria de mim sem a presença do Senhor? O que seria de mim se Deus se retirasse da minha vida? O que seria de Deus se Deus saísse da nossa presença? Ah, o que seria de nós sem a presença do Senhor, igreja? O que seria de você sem a presença do Senhor? Ele é nosso alicerce. Ele é nosso alimento, igreja. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Ele é meu tudo. Eu me alegro quando diz: vou para a casa do Senhor, porque lá eu me alimento, lá eu deixo tudo no altar, lá eu saio vazia da presença do Senhor. Igreja, fica com essa palavra em nome de Jesus.